É complicado acompanhar One Piece. Principalmente nesses 2 últimos anos foi muito complicado ter que esperar uma semana ou até duas, até um mês só pra ver os capítulos de Wano, que é um arco indescritível. Eu não sei descrever o Wano porque é uma mistura de emoções que eu nunca tinha sentido com One Piece, tanto no sentido negativo quanto no negativo e no negativo e alguns positivos. É basicamente isso. O Wano é um belo exemplo do porquê o pós-time skip não tem a mesma essência de One Piece. Eu já fiz um vídeo sobre isso há um bom tempo atrás, mas eu já falei que, na minha visão, One Piece decaiu muito no pós-time skip, a experiência que é consumir o mangá, não só o anime de One Piece, decaiu muito pós-time skip. E eu sei que isso é consequência do avanço da história. Eu sei que histórias precisam ficar mais sérias. O One Piece em algum momento tinha que ficar mais sério. O problema é que o Oda não conseguiu compensar essa seriedade no grande preparo. Basicamente, ele preparou o ano por todos esses anos. Punk Hazard, até mesmo Ilha dos Dois tem um pouco por causa do Joy Boy, Dressrosa também, Whole Cakes, ou foi tudo um caminho para o ano. E quando chegamos em um ano, foi uma decepção. É muito decepcionante mesmo, porque o ano não chegou ao fim. A gente tem alguns capítulos ainda, porque tem o pós fim de ano, basicamente, porque tem o Green Bull, etc. Revelações bem interessantes. Eu vou confessar que meus capítulos favoritos do ano foram o pós-guerra, porque a guerra foi o maior declínio de qualidade que o One Piece já teve. E isso era previsível, talvez seja, porque o ano já começou com os problemas pós-time skip. Os pós-time skip no geral tem muitos problemas, mas o principal deles pra mim é que o sentimento de aventura se perdeu, que aquela sensação gostosa de acompanhar se perdeu, sabe? Você sabe que tem um monte de mistério pra ser revelado, você sabe de tudo isso, mas sei lá, não tem aquela curiosidade, sabe? Você tem curiosidade sobre os mistérios, mas sobre a ilha, sobre os novos personagens, depende muito. Tipo, a gente já sabia o caminho. A gente sabe o caminho desde que a gente chegou no novo mundo, o ano. A gente não tem mais aquela surpresa em chegar a uma nova ilha e etc. Talvez isso volte agora no final, talvez, mas eu não sei, porque o One Piece já vai acabar. Mas ainda assim, é muito ruim o One Piece não ter isso, porque no fim das contas é uma obra sobre aventura, uma obra sobre liberdade e etc. Então não ter o principal fator dela na reta final da história é bem complicado. E o ano começou assim, começou com esse peso nas costas. Porra, foi o arco que culminou nessa queda, porque a gente preparou tudo para o ano. Então o ano tinha que compensar nesse sentido, mas não compensou. E isso era previsível, como eu falava, porque o ano começou com um elenco extremamente sobrecarregado. É surreal. Pô, tem capítulos de One Piece que, se você contar, tem 40 personagens nomeados, cara. Você tem noção disso? É muito absurdo. Tipo, não é qualquer obra que tem 40 personagens num só capítulo de 15, 20 páginas, tá ligado? Entre isso e às vezes nem isso, tá ligado? Então é muito complicado você fazer algo decente pra todos os personagens. Na verdade é bem impossível. O Oda não conseguiu, então quem vai conseguir? Mas obviamente não é necessário que o Oda se aprofunde em todos os personagens. Cada um tem seu aspecto relevante pra história e você tem que focar nos mais importantes. Só que ele tentou. Ele tentou focar e ele não conseguiu. Ele tentou dar importância ao que não importa. E eu acho que o maior exemplo disso em um ano foi o caso do Hyogoro, que faz um tempinho até, foi no 1006, 1007. E que todo aquele caso da droga que o Queen usou, etc. Pô, aquilo dali não adicionou em nada pra narrativa, em nada, seja em mensagem, seja em significado, seja em avanço da história. Só serviu pro Choppers de novo curar todo mundo na última hora, como ele sempre faz. Ele é um personagem que pós-time skip só serve pra ser uma conveniência ambulante. O Chopper pra mim é isso. E também o Queen não adicionou nada pro Queen. O Queen só foi um vilãozão da Disney genérico, tá ligado? Uou, eu estou fazendo mal até mesmo pros meus tripulantes, olha como eu sou mal. Nossa, foi muito vergonhoso. E pra piorar, teve esse destaque pro Hyogoro. Tudo bem, o Hyogoro é um personagem até importante. Ele ensinou Haki avançado pro Luffy, etc. E seria justo se ele morresse, eu não reclamaria, tá? Eu não reclamaria se ele tivesse destaque pra morrer. Mas ele não morreu, ele teve 2 capítulos mais ou menos nisso.
e focando nisso e outras coisas, fingindo que ele ia morrer, mas aí no último segundo o Chopper aparece com a cura milagrosa. É revoltante, foi revoltante. Temos outros exemplos também, como o Raizo, que ele tirou páginas e páginas da luta dele com o Fukurokujo, sei lá o nome do bicho. O Orochi também, sinceramente, o Orochi e o Kanjuro no caso, eles são personagens que eu não reclamo tanto, eu não reclamava tanto no início, porque eles tinham sua função e tinham cumprido sua função. Só que eles voltaram, aí eles morreram, aí eles voltaram de novo. E ficou nessa, vai e volta. E a morte do Orochi não adiciona em nada pra história. Tudo bem, ele é um filho da puta, foi impactante. Foi legal, foi legal. Eu gostei de ver o Orochi morrendo. Mas, sei lá, tipo... o Hiyori matar ele já ia ser estranho, porque a Hiyori literalmente surgiu do nada. A Hiyori, por algum motivo, é uma super espiã secreta que se infiltrou com sucesso na base do Kaido. Mas enfim, se ela matasse, ok, tá, até seria ok. Mas aí o Denjiro, que sumiu por uns 300 capítulos, ele aparece só pra matar o Orochi. Por quê? O que o Denjiro tá fazendo, mano? Sério, ele tinha sumido há uns 20 capítulos naquele instante. Eu não entendo porque o Oda deixou ele por 20 capítulos sumido, só pra ele aparecer do nada e matar o Orochi. O que ele tava fazendo, cara? Ele tava literalmente só esperando isso. Por quê? O que ele tava fazendo? Ele literalmente só foi jogado fora porque o Oda não sabia o que fazer. Esse é o problema, sabe? Esses exemplos são o que exemplificam o problema principal do Oda. Ele não sabe controlar o tempo pra cada personagem e ele não tem coragem. E esses dois misturados prejudicam muito, mas muito, tanto em ritmo como peso, seja narrativa, seja de qualquer coisa. É impressionante, cara. E não são só esses casos, eu acho que o Oda poderia ter gastado menos páginas com esse tipo de baboseira que não levou em nada e ter dado mais espaço pros Tobiropo, que surgiram como um grupo hypado. Pô, o bando do Kaido no geral, ele surgiu como o bando mais perigoso do mundo, o mais forte, teoricamente, não o mais equilibrado que o do Shanks, mas o mais forte, o que mais intimida. O bando do Kaido não deu trabalho nenhum. Nem o King deu trabalho, nem o Queen deu trabalho, ninguém do Tobiropo deu trabalho. O único que deu trabalho em todo o arco de Wano foi o Kaido. De verdade, o Kaido, eu não tenho nem o que reclamar. Ele claramente era o Yonkou, ele tancou todo mundo, porra. Ele é o pica. Mas o bando dele é um merda. Tipo, cara, é absurdo. Eu lembro que eu reclamei nisso da época, mas o Rusru literalmente só existe pro Oda atacar o bagulho do Nika. Ele literalmente só existe pra isso. Ele não conhecia o Jimmy, eles lutaram e do nada o Rusru começou a falar do nada da história do Nika. Porra, pra quê, mano? Cara, isso é a expositividade mais imbecil que eu já vi em One Piece. E ninguém reclamou, tipo. E ele é só isso, o Rusru era um dos mais hypados do Tobiropo, e só foi isso. A Black Maria, tudo bem, ela gerou um plot até interessante entre o Sanji e a Robin, etc. Mas a luta dela também não tem nenhuma dificuldade, sabe? Ninguém do bando Kaido deu dificuldade. O mais próximo foi o King. Mas aí, o King caiu contra o Zoro. Que o Zoro é uma conveniência ambulante também, né? Pelo amor de Deus. Aquele remédio dos Minks, eu não tanco até hoje. É absurdo de ruim. E ele com o Haki do Rei também não dá pra citar. Cara, o Oda, por esse sobrecarregamento de personagens, ele não conseguiu justificar bem o que ele fez. É surreal, mano. Tipo, o Zoro teve um power-up muito forçado, muito mesmo. Tudo bem, tinha até indícios de um possível Haki do Rei, mas todo mundo acreditava que era intimidação, porque o Zoro é esse tipo de personagem, é o personagem B10 que intimida. Não necessariamente ele intimidar é Haki do Rei. É muito ambíguo, cara, não tinha como você deduzir isso. E a luta do Queen, porra, a luta do King eu acho que é até mais frustrante, cara, a luta do King. Porque a luta do King, ao menos, tem um flashback bom. O King tem uma boa construção, é um personagem que adiciona pra trama, não só pra trama também, como pro universo de One Piece. O Queen, ele só joga o bagulho dos Mads à toa, no ar, e o Oda não aprofunda isso. Ele só caga, tá ligado? Tem gente que vai usar a desculpa de que, mas o Oda vai aprofundar isso depois. Sim, mas por que ele joga essa informação do nada? O Queen literalmente só fala isso de graça, tipo, sem motivo nenhum. O Queen é basicamente um vilão super conveniente que o Oda usa. E super vilão mesmo, porque, né, aquela cena do Queen com a mulher lá e o rato, nossa, aquilo dele é muito vergonhoso, pelo amor de Deus. Inclusive, o power-up, entre aspas, do Sanji eu achei bem questionável no momento, porque eu acho bem ruim esse bagulho de linhagem e um poder que ele tinha, ele era meio, entre aspas, destinado a ter. Eu achei meio estranho, mas ao menos o Oda, sei lá, ao menos não é tão ruim assim. Depois o Oda usou bem, eu acho que ele usou bem. Enfim, realmente eu não acho que tenha nenhum personagem do Bando Kaido que tenha sido bem aproveitado.
E de fato, é um problema porque o elenco é sobrecarregado. Mas mesmo assim, cara, ele gastou muito tempo com muita coisa inútil. Até mesmo antes da guerra, tem vários capítulos no início do ano que poderiam ter facilmente sido resumidos. Lutas, tipo, tem um capítulo inteiro pro Luffy lutando sumô, mano. Aquele cara de sumô, ele literalmente não adiciona em nada. É só um acontecimento random pra gerar mais random. É absurdo isso. Então, realmente, o principal problema do Oda foi perder tempo tentando controlar tudo, tentando dar destaque pra tudo e no fim dando destaque pra quase nada. Essa é a verdade. Eu acho que o ponto alto do arco geral foi o flashback do Oden, de fato. O flashback do Oden, ele tem pouquíssimas falhas. Nem tem falha, eu não vejo falha no flashback. Eu só acho que o Oda deu destaque até demais para o fora o ano. No caso, o flashback destaca mais pelo Laugh Tale, pelo Bando Roger, do que pelo centro ali de atenção dos bainhas. Mas eu acho que isso é algo muito pessoal, então não tenho muito como considerar uma falha. Eu acho que o flashback é realmente bom. Agora, o problema é que o ano, não só o ano, como todos os arcos, foram preparando para a guerra. A expectativa em cima da guerra era muito grande. O Oda criou expectativa, os editores colocaram expectativa, a própria obra colocou a expectativa que essa guerra ia ser maior que Marineford. E foi maior. Marineford foi bem menor que o ano no sentido de poder, mas em consequências, em ser uma guerra, sinceramente, o ano parece uma luta qualquer de qualquer arco. Eu acho que eu senti mais impacto nos acontecimentos em Dressrosa no geral do que em um ano. O ano completamente é carregada por Luffy vs Kaido. Essa é a verdade, Luffy vs Kaido carrega completamente, sabe? O bando Kaido no geral é carregado pelo Kaido, que também não é um personagem que teve seu potencial máximo explorado. Eu gosto da ideia do Kaido, eu acho que a construção dele é muito interessante. Sobre a depressão, envolvendo ser uma falha, né? Ser um Joy Boy falho. Ele tem muitos traços paralelos ao Luffy. Ele é como se fosse o mesmo lado. Não, a mesma moeda, só que do outro lado, sabe? Ele é tipo o que deu errado, basicamente. Eu acho isso bem interessante. É um personagem que tem profundidade nesse sentido. Ele tem seus conflitos, ele tem suas falhas. Toda a personalidade dele atual é justificada por isso. Mesmo que você não passe plano pra ele, dá pra entender como ele chegou nisso. Então é um personagem bem feito nesse sentido. E tudo isso sem flashback, sem nada. Ele não usa a fórmula comum. Ele constrói isso apenas através dos diálogos com o Luffy. Eu acho isso muito interessante. A relação Luffy-Kaido. Cara, chegou um ponto que eu achava que o Kaido ia entrar pro bando, porque ele tava super amigo com o Luffy. Era uma sintonia muito bacana. Em relação a Luffy versus algum vilão, eu acho que a melhor relação dele é com o Kaido, de fato. Para mim superou o Katakuri, que não é bem um vilão, mas eu acho que Luffy versus Kaido, o Kaido e ele tiveram uma conexão muito interessante. E salvaram o ano, porque além da conexão dele ser interessante, ter aprofundado muito bem o Kaido como consequência, querendo ou não, o máximo, o pico do arco no geral, foi o Nika, de fato. Mas aí a gente entra em algo mais polêmico ainda. Eu já tinha comentado na época que saiu o 1043 que poderia ser meio mal feito a questão do Nika, e foi e não foi ao mesmo tempo. Eu vou ser sincero, quando eu li o capítulo, foi a loucura. Eu achei incrível, foda, caralho, eu fiquei muito feliz. Eu ri do capítulo, que era isso a intenção. Só que, eu vou ser sincero, galera, é muito forçado. É muito forçado. O Luffy morre, ele literalmente morre. O coração dele para de bater, e convenientemente, quando ele mais precisa, ele desperta o poder máximo pra derrotar o Kaido. Um poder que transforma a Gomu no Mi, na verdade, numa Zoan mítica. Aí vão falar, mas tinha um monte de indício. Pelo amor de Deus, gente. Cara, os indícios eram muito ambíguos. Quando o indício é mais ambíguo pro lado contrário ao que de fato é, significa que, tipo, não é literalmente indício, sabe? Dá pra ser qualquer coisa. O Oda, basicamente, ele fez isso do nada, essa é a verdade. Tipo, não tem como você pegar falas específicas que são muito ambíguas e usar como argumento de que ele foi preparado pra isso. Não tem como usar isso. Tanto que o próprio Nika no geral, ele foi criado em um ano. Essa é a verdade. Mas o Nika é o Deus do Sol. O Deus do Sol foi citado lá em Skypiea. Gente, em Skypiea foram citados Deus do Sol, Deus da Floresta, etc, Deus da Chuva, etc. E é isso. Foi só uma citação específica lá atrás. Não é foreshadowing, não é nada, era ambíguo demais, não tinha nenhum indício disso. Não teve uma construção pro Nika. No mesmo arco que o Nika é apresentado, o Luffy é revelado como Nika, ou como novo Joy Boy. Tipo, foi muito apressado, sabe? O Oda claramente se perdeu ali, ele se perdeu, não sei, tipo, se ele criou literalmente na hora, ou se tipo, ele só se perdeu nos arcos e acabou fazendo muito apressado, não sei. Mas claramente, foi meio forçado, sabe? No geral, o conceito do Gear 5 é bom.
Ele é muito bom. Não tem nenhuma outra coisa que poderia ter sido feita que seria melhor que o Gear 5. É fato, basicamente. É criativo, é ousado e é perfeito pro personagem do Luffy. Mantém a essência, é uma boa aparência, é tudo. Só que foi mal colocado na história. A mensagem através do Gear 5 da liberdade, de ser a fruta mais livre, etc. E liberdade tá sempre junto ao Luffy é legal. Mas no geral a preparação foi ruim. Então eu acho meio termo, sabe? É algo muito bom, mas muito mal feito, sabe? Poderia ter sido muito melhor, mas não foi. Enfim, no geral os despertares foram mal feitos. O Kid e o Law despertaram. Na verdade eles não despertaram. Eles já tinham sido despertadas, mas por algum motivo não teve nenhum indício disso antes. Eles pareciam que estavam no limite, mas aí do nada, a gente tem um despertar, sabe? A gente não contou, mas a gente tem. E eles começaram a usar, tipo, foi muito do nada, tá ligado? O Oda não conseguiu preparar. Eu sinto que ele tentou quebrar a expectativa da gente com isso, mas só ficou meio jogado, sabe? Tudo no geral em um ano parece meio jogado, sabe? A Hiyori aparecendo pra salvar os bainhas não tem explicação, do nada, jogou ali. Os despertares jogou ali, então eu acho que esse é um dos grandes problemas do Oda. No geral de Wano, no caso. O Oda tinha muita coisa e aí ele queria adicionar mais coisa e foi se embolando e aí deu nisso. O Momoduto também é isso, tá ligado? Literalmente do nada a Shinobu podia afetar o orgânico, não tinha nenhum indício disso. A gente só tinha visto ela fazendo isso, usando a fruta com inorgânicos. Mas aí, eu consigo te deixar adulto, Momo. Do nada, assim, do nada. Porque o Oda não conseguiu achar uma saída boa pro Momo ter uma participação imponente contra o Kaido sem ser ele adulto. E também nem falou sobre a falha da fruta, inclusive. Eu não sei se vai ser revelado depois ou se ele vai deixar meio jogado assim, deixe tá na sua interpretação. Mas tipo, ele não trabalhou isso, que poderia ter sido um bom ponto de evolução pro Momo, descobrir sobre a falha da fruta. Mas é isso, é tipo isso, o Oda tinha muita coisa e ele não soube controlar. Esse é o grande problema de Wano no geral. Tanto que, porra, o Wano tem mais de 100 capítulos, tá ligado? Ele tem muita coisa mesmo. Mas eu acho que esses são os principais problemas que eu quis abordar. Eu gosto do arco... Não sei se eu gosto do arco, na verdade eu não gosto. Eu acho que por ter uma grande expectativa, não só na obra, como pelo próprio autor, pelas pessoas de fora, e ter sido uma decepção muito grande, eu acho que dá pra considerar um dos piores arcos de One Piece. Eu não sei se o pior, mas um dos piores pra mim é fácil. Tem coisas boas? Tem, como eu falei, o conceito do Gear 5 é legal. Tem alguns momentos bons no arco, tipo o Sanji e o Zoro chutando o King naquela cena legal. Tem umas cenas avulsas legais, é isso que eu quero dizer. Além disso, tem a mensagem, é interessante, a mensagem sobre liberdade, sobre o amanhecer. Tá muito ligado intrinsecamente com a obra como um todo. E também o drama de Wano, que no geral era a fome, foi muito bom pra aprofundar o Luffy na ligação dele com o país. Os arcos, às vezes, o Luffy sempre tá envolvido, sempre se sensibiliza com o povo daquele local. Mas em Wano eu senti isso muito mais, porque, porra, Luffy ama comer e aí todo mundo tá com fome. Porra, que isso? É tipo, é uma ligação muito básica e meio, tipo, mas é muito lógico, sabe? É muito simples, mas funciona e eu achei interessante, sabe? O drama foi legal. As Smiles também foram um ponto alto do arco também, porque, porra, tava todo mundo sofrendo, mas eles só conseguiam rir, tá ligado? Tipo, dois opostos muito interessantes que foram abordados. Principalmente porque o Yasui também esteve presente. Eu acho que ele foi um ponto chave assim pro drama do arco, pra aprofundar o arco nesse sentido. Inclusive, é um problema que eu já tinha falado, mas poderia ter tido muito mais consequências, né? É surreal como uma guerra contra dois Yonkous só morreu random. Tipo, morreu o Ashura, que morreu numa explosão aleatória. Morreu quem mais? O Izou, que morreu com uma faquinha no peito, sei lá. Ele morreu pro Cip Zero random. Teve o King e o Queen, que eu acho que morreram pro Green Bull, não tenho certeza. Então a maioria das mortes foram random, sabe? Tirando do Orochi, que foi a menos random, mas ainda foi meio mal feita, tá ligado? Uma morte que poderia ter sido muito boa e que não aconteceu porque o Oda enlouqueceu foi a do Kinemon e da Kiko. A explicação do Kinemon só não faz sentido. Só não faz sentido e não faz sentido ele estar vivo. Ele era facilmente o banheiro que a gente tinha mais proximidade, o que mais impactaria se morresse. Mas o Oda olhou e pensou, eu gosto do Kinemon, então fica vivo aí. E a Kiko eu também não entendo. A Kiko não tem nenhuma utilidade de estar viva e ele só deixou vivo porque sim. Tipo, os dois poderiam ter morrido. Seria muito da hora se ele tivesse morrido, porque a sequência seria Kinemon mata o Kanjuro, né, naquela cena foda. Se o Kanjuro morresse ali seria foda também. E aí depois ele é esmagado pelo Kaido e tem toda aquela cena do Kaido fincando a espada, a faca, sei lá o que. A espada, eu acho, né, a espada do Kinemon. Então seria muito foda, seria uma sequência muito impactante. Também seria melhor se
tivesse algum momento chave de virada no arco, porque no sentido de virada literal, tipo, boa parte do arco a Aliança estava ganhando, essa é a verdade. Eles tiveram poucos momentos de sofrimento. O sofrimento foi mais tipo quando o Kaido desceu, quando o Luffy morreu, aí depois despertou, aí o Kaido desceu, todo mundo ficou com medo. Esse foi o máximo que teve de virada, e nem foi tanto, porque durou pouco. Então eu acho que o Kaido e o bando no geral deveriam ter tido mais imponência pra funcionar como uma guerra em si. Que nem Marineford foi. Em Marineford, os dois lados eram muito fortes e você não sabia quem ia ganhar. E no final, ninguém ganhou. É simples, tipo, foi uma guerra de verdade. Numa guerra de verdade, ninguém sai ganhando, só perdendo. Agora, em um ano, a Aliança saiu ganhando pra caralho. Essa é a verdade. Então eu acho que foi uma guerra meio... Não foi uma guerra. Foi uma batalha normal de arco. Essa é a verdade, ao menos na minha visão. Então, é isso. Eu acho que essa é a minha opinião geral sobre o ano. É um arco que decepcionou e que poderia ter sido muito melhor. Mesmo que tenha pontos positivos, é bem triste. Eu não sei como é que o One Piece vai continuar agora, porque o arco final vai ter muito mais personagem envolvido e o Oda já demonstrou não saber lidar com o elenco sobrecarregado. É bem preocupante a gente tá na reta final, um dos arcos mais importantes, se não o mais importante de One Piece, ter sido essa falha. Enfim, é isso. Fui.